Eu demorei muito pra conseguir escrever um texto sobre esse filme. Cada linha foi um desafio. Porque esse foi um filme que, de verdade, eu fiquei com a sensação que eu não tenho nem roupa pra falar dele. Talvez eu tenha. Ok, agora sim. Mas Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um filme pra mim, que quando a sessão do filme acabou, sabe aquela sensação fantástica de quando você termina de ver um filme e você sente que você tá saindo uma pessoa diferente do que quando você entrou na sessão? Eu juro que eu tive um momento que eu precisei lembrar que a minha existência não estava atrelada ao filme que eu tava vendo. E aí quando eu entendi isso, eu precisei levantar da cadeira do cinema. E eu basicamente precisei pensar, primeiro eu dou um passo, depois eu dou outro com a outra perna. E talvez você já esteja pensando, nossa, Lipe, como você é exagerado. Mas se você já me conhece, eu sou muito exagerado. E eu sou sim pedante. Eu tenho uma consciência de que eu sou pedante. Ser pedante não quer dizer que o meu conteúdo não seja bom. Eu adoro o meu próprio conteúdo, inclusive, mas eu tenho a consciência de que eu sou pedante. Mas apesar disso, essa historinha que eu contei quando acabou a sessão, eu juro que ela foi real. Então toma isso como base pra entender o quanto eu gostei desse filme. Eu queria muito ter falado dele lá atrás, na época que eu assisti, mas eu realmente passei meses pensando sobre. Eu não conseguia me decidir em relação a como começar um texto falando sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então eu decidi fazer a coisa mais básica de um bom pedante, que é começar um vídeo falando sobre como começar um vídeo. Já perceberam que quem é pedante gosta muito de metalinguagem? Ao menos eu me esforço pra tentar ser exagerado pedante, mas não pretencioso. E se eu for, por favor, me acuse de pretencioso aí nos comentários quando você terminar de assistir esse vídeo, pode ser? Mas dentre muitas coisas que eu acho brilhante nesse filme, o que eu mais gosto é como essa é uma história extremamente simples, contada da forma mais complicada possível. Pois se de um lado ela é simples, ela só é simples no sentido de que é fácil entender e se relacionar, mas estar passando por isso é um turbilhão desesperador, é uma tempestade incontrolável na sua vida. E o filme não quer que você simplesmente tenha empatia e entenda os personagens. Ele quer que você sinta. Ele quer que você sinta absolutamente tudo. Eu sou o Lipe Sem Foco e esse é o Luiz Felipe. Não, pera, isso tá errado. Sinto muito se você achou que eu ia passar o vídeo inteiro de paletó, eu ia fritar. Esse vídeo vai ter spoilers de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas muito de coração, esse filme ele é tão de sentir, a experiência de assistir ele é tão forte, que francamente não tem spoiler que eu possa dizer que vai prejudicar a sua experiência. Esse é um filme feito pra você sentir muitas coisas. A personagem principal é a Evelyn, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos, dona de uma lavanderia que está indo de mal a pior, e ela está prestes a ter uma reunião com uma auditora da Receita Federal. Além disso, seu pai, com quem ela não possui uma relação muito boa, vem se hospedar em sua casa por conta do ano novo. Isso causa ansiedade em Evelyn, pois ele a trata como seu superior, a desrespeitando dentro do ambiente de trabalho dela. E se não fosse o suficiente, sua filha Joy está namorando uma menina e isso certamente será motivo de estresse com seu pai conservador. E claro, a cereja do bolo dentro deste turbilhão, seu marido covarde, Waymond, não apenas quer se divorciar, como no começo do filme, já está com os papéis do divórcio, apenas procurando o momento menos inconveniente para avisar Evelyn e pedir que ela siga. A sensação de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é muito imediata. E apenas com essa descrição já é o bastante para começar a se relacionar com a Evelyn. É claro que, no meu caso específico, eu não sou imigrante, eu não sou mulher, eu não tenho um negócio falindo, eu não tenho uma filha, eu não tenho um marido que quer se divorciar de mim, mas eu consigo me identificar em ter dúzias de problemas todos explodindo na minha vida e acontecendo de uma vez. É aquele ditado que eu ouço desde pequeno: uma desgraça nunca vem sozinha. Quantas vezes você já não esteve passando por um problema muito difícil de lidar, quando outro problema simplesmente surgiu? Às vezes você olha pro problema novo e fala, querido, timing, depois eu lido com você, ok? Mas é muito comum que o problema novo simplesmente te atropele. Dentre as muitas coisas em que um problema não se importa, você provavelmente tá no topo dessa lista. E olha, eu acredito que a gente consegue impactar as outras pessoas e até mesmo a nossa vida através da energia que a gente emana. A gente consegue inclusive puxar o nosso dia pra cima ou pra baixo, a depender do quanto que a gente deixa que algo afete de fato o nosso humor. Mas parece que tem dias que tudo te joga pra baixo. E é muito injusto a sensação de que você não tá dando conta.
E justamente neste momento que as coisas começam a piorar ainda mais. Onde é o fim do buraco? Que atitude eu preciso ter e como eu devo começar a olhar os meus problemas para conseguir entrar no modo de reação e resolução, se na hora que eu faço forças para me erguer, uma avalanche simplesmente passa por cima. E a caminho do escritório da Receita Federal, Evelyn e Waymond estão dentro do elevador quando a loucura começa. Waymond abre um guarda-chuva tampando a câmera de segurança. Subitamente muda de personalidade e diz para Evelyn que todo o multiverso corre perigo. Daqui pra frente começa a bagunça desse filme e eu quero começar focando na filha da Evelyn, a Joy. Nós vamos aprender que existem infinitas linhas temporais. E nesse filme, essas linhas temporais existem não apenas como conceito, mas elas existem de forma prática. Cada decisão que você toma abre uma bifurcação que leva a uma nova linha temporal. E tudo isso conectado com as decisões das outras pessoas faz com que realmente as linhas do tempo sejam infinitas. A questão é que todas elas estão agora em perigo. E existe um método para você poder acessá-las e se conectar com as suas outras versões. E assim você consegue ter acesso a informações e habilidades que você, a sua própria versão, não possui. Literalmente é possível você se conectar com um outro você que seja muito bom em fazer algo que você não é e pegar emprestado as habilidades desse seu outro eu rapidinho. Evelyn aprende tudo isso com o Alpha Waymond, o Waymond principal, por assim dizer, e também a versão idealizada de seu marido. Diante da Deirdre, tendo a conversa sobre as finanças da lavanderia, Evelyn interage ao mesmo tempo com ela e com o Alpha Waymond. E a Deirdre e o Waymond dizem basicamente a mesma coisa para Evelyn. Eu não consigo imaginar o que pode ser mais importante na sua vida do que a conversa que a gente tá tendo agora. Mas enquanto a Deirdre tá falando sobre as finanças da lavanderia, o Waymond tá falando sobre o destino do multiverso, sobre o destino de tudo. E nesse contexto eu vou substituir multiverso por tudo, pois colocando um do lado do outro, o que te parece mais importante, né? As finanças da lavanderia ou tudo? E nesse sentido, pensar que o destino de tudo está em perigo torna-se muito mais interessante quando a gente descobre que a grande vilã do multiverso é a Joy, a filha da Evelyn, ou melhor, Jopo Tupaki. Tal como o Alpha Waymond, ela é a Alpha Joy e devido ao seu alto potencial de explorar o multiverso, ela foi colocada sob muita pressão pela Alpha Evelyn para praticar. E é claro que entrar em contato com tantas realidades não faz bem para a cabecinha de ninguém. Isso fez com que a mente da Alpha Joy ficasse tão sobrecarregada ao ponto de se repartir em cada possibilidade. E ao viver e ver tanta coisa ao mesmo tempo, ela se tornara extremamente niilista, indiferente a tudo. Jopo Tupaki foi justamente o resultado da Joy se tornar tão poderosa, mas principalmente tão indiferente à existência. Tanto Evelyn quanto Waymond pegam emprestado habilidades de seus outros eus para enfrentarem diversos guardas na sede da Receita Federal, guardas que também acessam os seus eus no multiverso, e eles enfrentam até mesmo a Deirdre, que se ao longo do filme inteiro ela se parece como um vilão da vida real, eventualmente ela se torna um vilão de forma objetiva, um literal obstáculo físico. Mas eu quis substituir que tudo está em perigo ao invés do multiverso, pois mais importante do que a ameaça da Jopo Tupaki para o multiverso é a ameaça dela para si mesma. Conforme a história avança, pouco importa o multiverso. Em especial, pouco importa o multiverso para os pais, quando o que está em jogo é literalmente a vida de sua filha. E talvez, principalmente, a vontade dela de viver. O curso do filme faz com que a Evelyn force causalidades, pois são as causalidades malucas que geram as ramificações e te permitem acessar suas outras versões. E a Evelyn faz isso tão intensamente sem parar, justamente para que acontecesse com ela o mesmo que aconteceu com a sua filha, que foi transitar-se tanto pelo multiverso ao ponto da cabeça entrar basicamente em colapso e começar a viver e principalmente começar a sentir e a se conectar com todas as suas versões ao mesmo tempo. Eu lembro de um dia que eu tava no carro com a minha mãe e eu mostrei pra ela The Killers. Ela gostou muito e disse que legal, a gente tá começando a trocar figurinha. O que ela quis dizer, né? O gosto musical dos meus pais moldou muito o meu gosto musical de hoje em dia. Quando eu era pequeno, eu sempre ouvia no carro Bon Jovi, Scorpions, U2, essas velharias do rock. E chegou o dia que era eu quem tinha coisas para mostrar pros meus pais. Se a forma como eles viam o mundo moldou a minha forma de vê-lo, é natural que eventualmente eu adicione
some a essa equação a minha própria leitura sobre o mundo. E assim eu traga novas coisas, novas possibilidades para eles aprenderem comigo. Minha mãe e meu pai também começaram a ouvir The Killers, Muse, entre outros artistas mais novos que eu apresentei para eles. Se tem uma coisa que a Evelyn não estava fazendo e não sabia fazer, era trocar figurinha com a sua filha. E é justamente pela Evelyn ser uma pessoa tão determinada que a Joy pede para que ela ouça as músicas que ela gosta, que a Evelyn veja as coisas da forma que a Joy vê, para que a Evelyn se aproxime de sentir o que ela sente, para que aí elas possam trocar figurinha. É por isso que a Evelyn é a única que pode abrir essa porta. E tudo que a Jopo Tupac faz é desesperadamente pedir por atenção. Pedir por socorro das pessoas que ela sabe que fariam e farão tudo por ela. Mas que por não conseguirem enxergar o mundo da forma que agora ela vê, ela pede para que a sua mãe aprenda a enxergar o mundo da mesma forma que ela. Para que só assim a Evelyn consiga entender pelo que ela está passando e possivelmente fazê-la mudar de ideia. Pois sozinha ela não iria conseguir. E é justamente o que a Evelyn faz. Ela aprende a ver o mundo da mesma forma que a filha para mudar a cabeça dela. Mas apesar da Evelyn ser a única que pode abrir essa porta, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa da chave. É bem difícil gostar do Waymond no começo do filme, porque todo o começo é bem focado na Evelyn. Como ela é o centro, nós observamos o marido dela da forma que ela vê. E pra ela, ele é um grande pamonha. Pulso fraco, sem atitude. Dá pra entender como pra ela é difícil ter um homem como ele do lado. Pois a Evelyn é uma força da natureza. Ela é o tipo de pessoa que, se ela estiver obstinada querendo resolver, ou você tá na mesma página que ela e na mesma velocidade, ou honestamente sai da frente, vai lavar uma louça, vai fazer qualquer outra coisa. Então pra mim é muito claro como a personalidade dos dois não é compatível. E eles são um casal que só funcionaria se houvesse muita conversa. E muito esforço, muito exercício um do outro para se encontrar no meio do caminho. Mas pensando no recorte que o filme nos mostra, a sensação do Waymond segurando o papel do divórcio no comecinho do filme é que esse homem tem um péssimo timing. Não é possível que ele não está vendo tudo o que está acontecendo e agora ele acha que é uma boa ideia. Tudo aponta pra gente sentir raiva dele junto com a Evelyn. Tem 2 momentos antes da loucura começar que ele conversa com a Deirdre sozinho e a Evelyn pensa: eu não posso deixar esse cara conversar com ela, ele vai estragar tudo. E nas 2 vezes ele fala alguma coisa pra Deirdre que faz ela segurar as pontas. Mas no momento em que o nosso Waymond troca de lugar com o Alpha Waymond, o nosso primeiro instinto é de gostar mais do personagem. Ele muda completamente de postura, se tornando um cara extremamente sedutor. Pouco depois, ele enche a sua pochete para sentar a porrada nos guardas. Juntando o charme, as habilidades físicas, a confiança e todo o conhecimento acerca da situação, a Evelyn passa a olhar para o seu marido de uma forma extremamente diferente. É muito interessante como a virilidade do Waymond vem à tona na sua versão alfa. Pois todo o conjunto do Waymond, que pelo nome, Alpha Waymond, nos dá a ideia de que essa é a melhor versão dessa pessoa, é a versão ideal. E o que a narrativa faz é dizer que a melhor versão deste cara é a sua versão mais máscula possível. É a versão que ele esbanja testosterona. E apesar dele não agir como um homem tóxico, esse Waymond é a idealização de um príncipe encantado. Isso faz com que sempre que ele troque de volta para o nosso Waymond, seja engraçado pela sensação de que o nosso pateta tá de volta. Eu mesmo demorei muito pra entender o personagem do Waymond. E consequentemente, demorei muito pra gostar dele. Mas o que a Evelyn demora muito a perceber é que a forma que o Waymond mais ajuda não é de maneira prática, é de maneira emocional. Isso pois a Evelyn é muito boa em resolver objetivos claros. Levanta da cadeira e vai lá e resolve. Mas os problemas emocionais são desafios muito mais obtusos e incertos. E o que pode ser mais obtuso e incerto do que ajudar a sua filha a lutar contra a depressão e a apatia que a leva ao suicídio? É aqui que a gente entende a importância do Waymond. E agora, olhando em retrospecto, é verdade que ele está com os papéis do divórcio desde o começo do filme, sem ter comunicado previamente a Evelyn, mas desde o começo nós vemos como ele tem uma relação mais saudável e amorosa com a Joy. Em 2 segundos que ele ficou sozinho com a Beck, a sua nora, ele já estava papeando tranquilamente com ela. Ele é um cara que emite uma luz muito forte, ele só quer ver todo mundo bem. Ele coloca googly eyes em todos os lugares, pois os olhinhos deixam as coisas mais felizes. O que ele faz como ninguém é ser um pilar emocional.
é ter empatia pelas outras pessoas. Entender que muitas vezes as respostas não estão nas soluções práticas dos problemas, mas sim nas soluções emocionais. É como quando a gente chega reclamando da vida pra um amigo e na melhor das intenções ele tenta sentar junto e procurar uma resposta, procurar uma solução, e a gente diz, cara, de coração, eu não quero que você resolva o meu problema. Eu quero reclamar. Quem já não passou por isso? Muitas vezes a gente só quer reclamar, porque essa é uma forma de buscar acolhimento na outra pessoa. Muitas vezes, e eu diria que na maioria delas, a gente meio que dá conta dos problemas práticos. Eu não digo isso como algo necessariamente bom, pois é muito comum a gente ferrar com a nossa saúde mental, a nossa cabecinha, em prol de não descansar, em prol de sofrer com a ansiedade para resolver as coisas. A gente resolve as coisas. Muitas vezes se estressando, reclamando, chorando, ferrando com a saúde emocional e também com a nossa saúde física, né? Afinal, tanto a nossa saúde emocional quanto a nossa saúde física, elas estão entrelaçadas e todas elas compõem o mesmo ser. Mas é muito comum ser o acolhimento o que falta. É a parte de se sentir tão bem aparado que você consegue resolver os problemas práticos se preocupando muito menos. Tendo mais amparo, muitas vezes a gente só precisa de 5 minutos estressado para conseguir levantar e lidar com o problema. De 5 minutos deixando ele nos afetar, para que então a gente respire fundo, levante e lute. Mas ser acolhedor para os outros e ser acolhido pelos outros faz toda a diferença. Você ser amado pelas pessoas ao seu redor, você ter pessoas que te ouvem, que te dão atenção, que te ajudam caso você peça ajuda, mas que só te ouvem caso você só peça para ser ouvido mesmo. Isso é ouro. Isso falta no nosso mundo. E é isso que faz o Waymond ser uma pessoa incrível. E um personagem tão bem construído. A gente costuma associar o acolhimento, a empatia, a sensibilidade, o amor como coisas femininas. Isso porque a nossa sociedade é calcada no preconceito, na performance de gênero. A nossa sociedade é patriarcal. E por mais que homens possam ser sensíveis, a gente aprendeu que homem não chora, que homem não demonstra sentimento. Essa foi uma guerra interna que eu já passei, que eu venci, porque eu sou muito sensível e eu choro particularmente fácil. E veja, isso não me faz ser menos homem. E me fazer menos homem não é também um indicativo necessariamente bom ou necessariamente ruim. Entende? Esses valores da masculinidade tóxica e da performance de gênero esperada pela sociedade ferram com a nossa forma de viver. E olha que eu sou homem. Eu sei que para as mulheres é ordens de grandeza mais difícil, mas honestamente, precisa de muita força para aceitar ser frágil. Precisa de muita força para expor a sua fragilidade para outra pessoa. Fácil é se blindar como uma rocha intransponível. Difícil é se mostrar vulnerável. Porque também, honestamente, no final, o preço que se paga por ser uma rocha intransponível é muito, muito alto. E ao perceber isso tudo, Waymond e Evelyn, na verdade, compõem um casal muito poderoso. Ou melhor, eles podem compor um casal muito poderoso. Pois se tem uma personagem nessa história que precisa aprender muita coisa, é a Evelyn. Num momento do filme, antes da Evelyn acessar o multiverso à exaustão, a ponto dela viver todas as realidades ao mesmo tempo, nós temos uma cena muito engraçada dela conversando com o Alpha Waymond numa sala, e ele explica que ela era a pior versão dela mesma, que por todo o multiverso existiam versões superiores da Evelyn, superiores principalmente no sentido de serem versões mais únicas, versões com mais personalidade, por mais que a cada uma fosse em particular interessante por um aspecto muito específico. Talvez a sua versão com os dedos gigantes e moles que saiba usar os pés muito bem, talvez a sua versão especialista em rodar a seta na rua, mas pensando desde versões da Evelyn muito bem sucedidas financeiramente falando, até versões que se destacam simplesmente por terem alguma coisa muito estranha como uma habilidade característica, a nossa Evelyn é a sua própria pior versão. É muito interessante e ao mesmo tempo muito duro pensar nisso. Esse filme tem um excelente humor, e na hora que o Waymond fala isso, a gente recebe essa informação num tom de piada, mas pensa na Evelyn, cara, ela que é uma pessoa que luta tanto pra equilibrar tudo, para fazer com que as coisas funcionem, como assim ela é a pior versão dela mesma? Isso me colocou numa pequena crise existencial, que por outros dias foi uma grande crise. Pois no multiverso, onde eu me encaixo na minha própria história? Quais foram as grandes possibilidades da minha vida que eu deixei passar e impediram que eu fosse uma pessoa maior hoje? E eu digo maior não necessariamente de mais bem sucedida financeiramente, porque bem sucedido costuma se relacionar muito com dinheiro, e dinheiro não é tudo na vida, né, gente? Mas talvez uma pessoa mais bem resolvida consigo mesmo,
mesma, quem sabe com um outro pacote de habilidades, quem sabe uma pessoa que sabe andar de bicicleta, pois este Luiz Felipe não sabe. E veja, eu não necessariamente pensei nisso tudo como uma forma de diminuir quem eu sou hoje. Eu acho que muitos Luiz Felipes teriam inveja do Luiz Felipe do Lipo Sem Foco, mas pensar nisso tudo é encarar de frente com perguntas e verdades implacáveis do universo, como qual é o significado da nossa vida, sabe? Eu digo que a gente atribui o significado à nossa vida. Justamente pela falta de significado que a nossa existência tem perante o universo, a única forma da gente ser feliz, da gente encontrar propósito em acordar, é se a gente der cor à nossa vida. É se a gente der cor à vida das pessoas ao nosso redor. Pois fato é que é uma senhora corda bamba encarar o fato de que nada faz sentido. Se de um lado, se nada faz sentido, por que viver? Do outro, se nada faz sentido, então horas o sentido pode ser o que a gente quiser que ele seja. De um lado da corda bamba, a Joy. Do outro lado, a Evelyn no seu processo de amadurecimento. De se aceitar enquanto a tal pior Evelyn. Pois por ser a pior Evelyn, ela aprendeu na base de muito murro na cara a lidar com frustração, a cair. Mas sempre que você cai, só existem duas opções: continuar no chão ou se levantar. Isso inclusive é uma cena maravilhosa do filme. Eu vou ficar deitado aqui só um pouquinho. É importante que a gente levante, mas é importante a gente ficar deitado um pouquinho também, porque se a gente tenta se levantar rápido demais toda vez, anota, uma hora a gente não consegue mais se levantar. Mas se por um lado a Evelyn aprendeu a se levantar tanto, muito mais do que qualquer outra versão dela, por outro lado ela aprendeu muito bem a dar murro. Nem toda a história opera em binarismo, herói, vilão. Mas se tem alguém que é o vilão dessa história, é a Evelyn. Lembrando que a Jopo Topak está assim pelas ações da Alpha Evelyn, e ser vilã aqui é muito tênue e muito mais complexo do que o básico que essa palavra costuma querer dizer. Ela não é vilã por fazer maldades e precisar ser detida. Ela é vilã por ser responsável pela situação. A falta de coragem da Evelyn no começo do filme de contar para seu pai que a Joy está namorando uma menina e apresentar ao seu pai a sua nora como uma amiga de sua filha feriu em muito os sentimentos de Joy. Além disso, fica claro pra gente a falta de traquejo de sensibilidade para lidar com a própria filha. Quando após pisar na bola, a única coisa que a Evelyn consegue dizer é que a Joy engordou. É sério isso? You have to try and eat healthier. You are getting fat. Este é um momento que nós vemos a limítrofe, a difícil relação entre mãe e filha. Além de responsável pela situação, ela é a pessoa que precisa agir diferente. Ela é a pessoa que precisa aprender com os outros. Ela é a pessoa que precisa da chave. Vendo como a Evelyn é uma pessoa difícil pra caramba de lidar, fica mais fácil entender o Waymond querer se separar dela no começo da história. E como pra ele é difícil comunicar isso pra ela. Pois ele, que é uma pessoa bem sentimental, fica ansioso e teme a reação que a Evelyn vai ter. E é claro que ser a Evelyn não é fácil. Eu digo que todo o problema explode por conta dela, mas honestamente, quase qualquer pessoa que precisasse lidar com tudo em todo lugar ao mesmo tempo como ela, atrairia problemas e dificultaria a sua relação com as pessoas próximas. Não é fácil ser humano não, gente. É por isso que a Evelyn tem tanto a aprender nessa história. Enquanto ela está vivendo tudo ao mesmo tempo igual a Jopo Topak, ela descobre uma versão de si mesma, que basicamente é a versão dela que não se casou com o Waymond. Justamente esta versão se trata da Evelyn mais bem sucedida em termos financeiros e de carreira, pois ela é uma atriz extremamente famosa e renomada. E esse momento acontece antes da gente entender o personagem do Waymond de fato. E isso soa engraçado. Caramba, então esse é o potencial que essa mulher tem se ela não tiver acorrentada naquele cara? Mas, de novo, percepções. A vida não é só dinheiro. A vida é principalmente compartilhar o que a gente tem com as outras pessoas. É a gente aprender a ter respeito pela história de cada pessoa que a gente cruza. Porque tem dia que a gente tá muito mal. E a gente talvez acabe tratando mal todas as pessoas que a gente cruzar nesse dia. Mas todo mundo, literalmente todo mundo, cada pessoa enfrenta uma guerra que você não sabe absolutamente nada a respeito. Você pode estar tendo o dia mais difícil da sua vida e encontrar uma pessoa que está tendo um dia tão pior que você repensa a sua dor. Não que ela perca a importância, mas que isso te mostre que nada justifica você não tratar as pessoas com respeito. Você não tratar as pessoas como pessoas. Você valorizar o outro, você valorizar a história do outro, mesmo que você não conheça essa história, significa valorizar a sua própria história. A gente só perde espalhando raiva, mas a gente só ganha
sendo gentil. É por isso que eu volto para a linha do tempo em que Evelyn se tornou famosa e rica sem o Waymond, mas nessa linha, Waymond também prosperou financeiramente. Isso mostra que tanto Evelyn quanto Waymond, separados, seriam pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, mas por eles não estarem juntos, eles não têm a Joy. Joy que literalmente significa felicidade. Isso mostra o quão esses dois são capazes e propensos a encontrarem a felicidade um com o outro. É tudo isso que, através de muitas linhas temporais, a Evelyn aprende com o Waymond. E eu não poderia deixar de mostrar a cena que eu morri de chorar, da Evelyn na linha do tempo em que ela é famosa, contando para o Waymond daquela linha sobre a realidade em que eles lavam roupas juntos. E ele diz: 我想告诉你，如果有来生，我还是会选择和你一起报税、开洗衣店。 Entendendo tudo isso que no final ela se entende com o Waymond. Em uma conversa com a Deirdre, ela pergunta: o que foi que o meu marido te disse pra fazer você mudar de ideia e estender o nosso prazo? E a Deirdre diz que ele simplesmente contou pelo que eles estão passando. É vendo como seu marido é uma pessoa boa e gentil que ela se inspira a ser também. E na hora de subir uma escadaria com várias pessoas que se colocavam entre ela e sua filha, prestes a entrar no bagel da escuridão é curiosamente a metáfora para suicídio desse filme. Nesse momento, ao invés de Evelyn descer a porrada em cada um deles, ela dá afeto, um por um. Ela dá carinho para cada uma daquelas pessoas que a atacariam com violência. E todos juntos, eles conseguem salvar a Jopo Tupac. Evelyn bate de frente com seu pai para resolver essa que foi uma questão durante toda a sua vida, pois tanto Evelyn quanto você que me ouve, quanto eu que te apresento este texto, somos propensos e suscetíveis a repetir os erros dos nossos pais. O trauma geracional sempre será uma assombração, e cabe a cada um de nós enxergarmos os padrões ruins das nossas famílias e fazermos toda a força possível para fazer diferente. Não é um caminho fácil. A própria Evelyn só conseguiu ter forças e sabedoria o bastante, a ponto de entender essa situação e bater de frente com o seu pai após ter passado o trauma para Joy. Mas felizmente, nunca será tarde nessa vida para ser uma pessoa melhor. E a Evelyn se abre para seu pai, dizendo verdades que sempre estiveram entaladas em sua garganta. Não é um caminho fácil, mas se você enxerga que este ciclo ainda não foi quebrado na sua família, respire fundo e estufe o peito. Essa missão fica pra você. Mas depois de tudo isso, ela apresenta para ele a sua nora, sem medo dessa vez. E ela salva e se reconcilia com a sua filha, mostrando que ela errou. E se ela conseguiu aprender tanto, foi tudo graças a Joy. Por mais que ela tenha chegado muito, muito perto de desistir de si mesma, ela nunca desistiu da sua mãe. Então agora é Evelyn que mostra que nós precisamos respeitar as pessoas, sermos gentis e que a vida simplesmente vale a pena ser vivida. Por mais que nada faça sentido, a beleza das coisas somos nós que atribuímos, no final de contas. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. Se inscreve no canal, clica no botão do like se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário, faz um textão pra falar desse filme. Não tem como falar desse filme em poucas palavras, honestamente. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme que significou e continua significando demais pra mim. Mexeu muito com a minha cabeça. E é muito difícil, sabe, fazer um filme cuja mensagem final é: seja gentil, seja uma pessoa do bem, sabe? E essa mensagem soar autêntica, soar bonita, não soar piegas. A gente vive num mundo tão cínico, com produções que muitas vezes fazem questão de reforçar o cinismo do nosso mundo e esse afastamento entre as pessoas. Quando a gente encontra uma obra extremamente autêntica, extremamente original, que chama tanta atenção pela sua forma original, mas com o intuito de passar uma mensagem tão simples, mas da forma mais complicada possível, sabe? A gente tem que dar valor. Eu literalmente demorei meses pra chegar nesse texto. Por muito tempo eu pensei que eu nunca conseguia falar algo à altura do quão esse filme significou pra mim, quão ele significa. Comenta aí embaixo, vamos conversar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, bora? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Muito obrigado.